Alguns grupos religiosos afirmam ferrenhamente que Jesus não pode ser o Filho de Deus no sentido real, plenamente Deus. Pelo contrário, procuram mostrar que Jesus era apenas um ser humano ou, quando muito, uma poderosa criatura de Deus. Pensamos diferente. Embora tenha assumido a forma humana e se humilhado, Jesus é chamado de Deus e tratado como tal, evidenciando a triunidade divina. Faremos uma jornada nos próximos vídeos provando isso. Um dos exemplos mais impactantes é quando Jesus foi chamado pelo nome que o próprio Deus de Israel foi chamado no Antigo Testamento, Jeová. Esse exemplo é muito bem explicado pelo Dr. James White. Preste atenção no que diz Hebreus 1:10-12 a respeito do Filho. E, tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto, os enrolarás, e como uma veste, se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Agora, leia Salmos 102, 25-27 e perceberá que é uma referência ao Deus de Israel. Quem é o Senhor, no hebraico? Jeová, de Salmos, Criador dos céus e da terra, imutável. Obviamente é Deus. Para o escritor da carta aos Hebreus, esse Jeová Deus é Jesus. Perceba que não se trata de comparação ou figura. Jamais Deus seria uma tipologia de alguém, uma prefiguração. O que está acontecendo aqui é simples, a Bíblia está citando um fato histórico, a criação, e atribuindo Jesus como sujeito direto da ação, como Jeová mesmo, Criador, e não mero coadjuvante da criação, mera criatura. Antes que alguém tente nos refutar, saiba que isso não se compara ao que encontramos em Salmos 45, verso 6, que Hebreus 1 também cita no versículo 8 como apontando para Cristo. Lá no Salmo, é dito de Salomão, o teu trono, ó Deus, sendo Salomão apenas um homem. Vamos responder essa questão. Em primeiro lugar, o Salmo 45 faz isso porque Salomão tinha uma característica que representava Deus, a saber, o reinado. Êxodo 7 versículo 1 é outro exemplo do termo Deus por representação, no caso, de Moisés sendo como Deus sobre Faraó. Confira depois. Enfim, reinado, no Salmo 45, é uma característica que qualquer rei pode ter e que se compara ao reinado de Deus, são dois reinados distintos. É apenas uma representação. Mas o ato da criação, citado em Hebreus sobre o Salmo 102, é uma ação que só Deus executou. Não houve duas criações, como se Cristo possuísse uma que se comparasse com a de Deus. É o mesmo ato. Em segundo lugar, o Salmo 45 é o menor apontando para o maior, Salomão apontando para Deus. No Salmo 102 que Hebreus cita, não faria sentido maior, Deus, apontando para o menor, Cristo como mera criatura. Portanto, não resta dúvidas de que o autor de Hebreus estava enxergando Jesus como Jeová do Salmo 102.